PutsDev, que é um jeito fácil e rápido de colocar o Ruby para rodar na sua máquina, seja no Linux, Windows, Mac. Então, talvez eu tenha a solução aqui para você. Antes disso, se gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Dito tudo isso, vou contar aqui um pouquinho dessa história. Eu fui a uma palestra ali do Guru SP, há um tempo atrás, e dentre as talks lá, falando isso eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no Guru mais próximo de vocês, também olhar as talks que já tem na internet. Vou deixar os links de tudo que eu falar aqui na descrição do vídeo. Então, eu tava nessa talk aqui, e essa específico do Rafael Franz comentou sobre uma funcionalidade aqui, uma ferramenta chamada Dev Container. E basicamente a talk aqui girava em torno do você já teve que decidir se você tem que instalar RVM, SDF, RBenv ou outras coisas, e de repente você está no Windows ou no Mac e tem que instalar uma biblioteca ou configurar alguma coisa para subir o Ruby a primeira vez. E a ideia aqui é ver se começa a padronizar e ter um ponto central e fácil de poder colocar o seu Ruby rodando, seja lá no Mac, no Linux ou no Windows. Uma porta de entrada só. Eu aconselho a dar uma olhada nesse vídeo aqui, deve ter muito mais informação, eu falei bem por cima, que é só para ter uma introdução mesmo esse vídeo, para vocês conseguirem usar o Ruby mesmo. E fica aqui a pergunta, né? Pô, quem é Rafael Franz? Por que eu deveria dar uma atençãozinha a isso aqui, né? Se a gente for aqui no Ruby on Rails, no GitHub deles, no repositório do Rails, provavelmente o maior framework web de Rails, de Ruby no momento, né? Quem mais contribuiu recentemente aqui, olha só, Rafael França. Então, ele tem bastante a ver com Rails, né? É um assunto interessante dar uma olhada nesses dev containers. Caso você prefira, tem o Dual Boot aqui para fazer o Windows e Linux. Tem também, só tô com Linux, ou fiz o Dual Boot com Linux, ou tô só com WSL, quero fazer direto na mão, etc e tal. Também tem um vídeo aqui instalando ferramentas para desenvolver em Ruby no Ubuntu. Mas, se você ainda quer o jeito rápido, simples, fácil, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Eu já abri aqui, ó, a historinha do Dev Container. E o que eu preciso falar? Eu vou mostrar aqui no Linux. Tive alguns problemas com a máquina virtual aqui, então eu foquei no Linux, mas comento que instalar no Windows não é nenhum problema. O principal que vocês vão precisar no Windows, WSL, Docker, Visual Studio Code e a extensão do Visual Studio Code para o Dev Container. Aqui, esse link aqui mostra bonitinho, tudo e tal, passo a passo na instalação, no Windows, no Mac, no Linux, o que você precisa instalar, todas as referências. Beleza. WSL é um comandinho, WSL-install. Para fazer o download do Docker, você vai no sitezinho da Microsoft, faz download, 2 cliques, instala, nenhum problema. No Linux você vai precisar instalar de outras formas, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, se tiver no Mac, Windows, Linux, quem sabe seja interessante dar uma olhadinha nesses dev containers. Acho que, dito tudo isso, bora para a mão na massa. Vamos comentar aqui rapidamente por cima de como funciona. O Dev Container, ele vai utilizar do Docker para fazer um container e você vai colocar um nome, você vai falar a partir de qual imagem que você quer, você pode abrir portas, no caso que eu já deixei o do Rails para quando vocês usarem o Rails, etc e tal, pode fazer customização de VS Code. Tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer, atrelar a um Docker Compose File lá, etc e tal. Então, a essência é você ter esse arquivinho. Você vai ter ali como diz aqui na documentação, Ctrl+F, devcontainer.json. Aqui. O principal que claro, você pode usar aqui outros formatos. Ele explica que você pode colocar em outros lugares, em outra hierarquia de pastas, mas o básico você vai precisar na raiz lá do seu projeto uma pastinha .devcontainer e dentro dela você vai criar um arquivinho devcontainer.json
que vai ter mais ou menos esse formato. Você pode ver aqui que... Deixa eu ver se aqui mostra. Ele deve falar aqui em algum lugar aqui. Coisas que você pode fazer, tirar coisa de Node, etc e tal. Tem bastante customização que vocês podem fazer aqui. Mas eu deixei esse aqui simples, direto e rápido para poder utilizar no Ruby. Então a gente colocou um nome aqui de Ruby, vai falar qual que é a imagem base, qual a porta que está aberta e se quiserem colocar alguma customização. Basicamente é isso, bora seguir. Rails new, beleza, não tem Rails, perfeito. Vamos ver se tem o VS Code, também não tem. Perfeito, então vamos lá. Internet, vamos abrir o Firefox aqui dentro. Se ele abriu, já sei que vou ter que abrir o terminalzinho. E o que eu quero é o Visual Studio Code. Então a gente poderia simplesmente aqui colocar Snap Code. A gente vem aqui. Instalar. Copia o comando. Vem para o terminal. Instala. Instalando o Visual Studio Code. Beleza. Enquanto eu instalo o Visual Studio Code, também vamos precisar do Docker. Vamos ver se tem Docker aqui. Docker. Beleza, não tem Docker. Então já vou abrir aquele meu gist. gist.github.com/xrps. Aqui embaixo tem esse cara aqui. Eu vou precisar do Docker. Vamos ver se terminou de instalar o Visual Studio Code, ainda não. Então com isso aqui eu vou instalar o Docker. E a gente já vai poder sair usando. Bom, outra coisa que é interessante eu já manter aqui. Deixa eu voltar aqui, esse carinha aqui. Beleza, o que eu posso fazer é, já vou pro desktop, mkdir blog, cd blog, mkdir container touch dev container dev container.json. Beleza. Vamos ver se terminou o outro lá. Terminou. Então se eu abrir aqui deve ter o Visual Studio Code. Vamos só verificar se é isso mesmo. Enquanto ele faz isso, vou começar a instalação do Docker aqui. Beleza, o Visual Studio Code está certinho. Vamos só seguir esse passo a passo. Isso aí tá em outro vídeo. Aqui eu tô indo mais pra gente ter tudo bonitinho. Vou aumentar um pouquinho aqui que deve facilitar a visualização. Pronto. Beleza. Depois da instalação do Docker de fato. Depois disso eu tenho que adicionar o usuário, grupo. E depois reiniciar a máquina. Eu vou ter o Docker funcionando. Talvez seja interessante deixar o Docker Compose também. Tá. Deixa ele terminar para tudo conseguir funcionar direitinho.
Esse cara aqui eu já posso aproveitar e deixar ele pronto ali no outro. Então, o que mais que eu tinha que fazer aqui? Ah, adicionar no grupo. Beleza. Deixa eu adicionar no grupo. Aí vai precisar se reiniciar, tá bom? E esse cara aqui eu já vou deixar ele num arquivinho. Então, vim, desktop. Beleza. Depois eu volto para esse cara aqui. Agora a gente reinicia a máquina. Reiniciando a máquina, eu faço o Docker Compose, reinicio e aí deve estar pronto para usar o Dev Container. Vamos logar. Loguei. Vamos abrir de novo o Firefox. Vamos já aproveitar aqui e ver se o Docker está certo. Beleza. Que deve estar faltando agora aqui se a gente quiser fazer o... Deixar o Docker Compose também bonitinho. A gente precisa usar tudo certinho. Depois das devidas permissões. E reinicia de novo. Beleza, vamos abrir o navegador. Terminal, Docker Compose -v. Beleza, também tem o Docker Compose agora. Então isso aqui está pronto. E a gente colocou esse cara aqui. Vamos dar uma olhada. Então, cd, desktop, blog, code. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nele com Visual Studio Code. Sempre confio meu negócio, tá bom? Beleza, tá lá. Não, obrigado. Não, obrigado. Extensões, dev container. Nesse carinha aqui. Instalando. Instalou. Outro container, você quer reabrir? Sim, mas não é o que eu quero fazer porque não é como funciona no dia a dia. Então, vamos lá. Quero trabalhar aqui e fazer um Rails New. Eu não vou ter isso na minha máquina. Beleza. Eu não vou ter, acho que nem o Ruby na minha máquina. Beleza. Então, o que eu faço? Code ponto para abrir o Visual Studio Code nessa pasta. Poderia aceitar essa mensagem, mas não é o que eu quero. F1 dev container open. Não era isso que eu queria, não. Dev container. Reopening container. Isso aqui, ó. Reopening container. Agora o que ele vai fazer é ver o que precisa para isso aqui abrir o container. Vai baixar e construir os containers necessários. Isso pode demorar um pouquinho, pode ter um corte aqui. Terminando de subir. Tá vindo. Teoricamente foi. Vamos abrir mais uma. Aqui colocar Ruby-V. Aqui eu tenho Ruby. Aqui eu tenho RB. Então, putz. Dev. Beleza. Aqui eu consigo colocar um gem install Rails. Perfeito, tá baixando tudo que precisa. Vai colocar o Rails aqui dentro desse container, não exatamente dentro da minha máquina. Posso fechar esse welcome aqui. Beleza. Então, Rails new ponto. Eu quero ele aqui dentro, né? Poderia também fazer outro de outra forma, mas Rails new ponto. Menos T, porque eu não quero os testes nesse momento, só pra gente ter. Pronto. Tá lá. Tá vindo.
Estou vendo dependências. Instalando. Outra coisa que a gente pode ver aqui por fora, que é como a gente tem o Docker, a gente pode usar o Docker PS. Tá aqui, ó. Visual Studio Code, blog. Ó, vai o nosso containerzinho lá. Posso também dar um Docker Compose PS, que talvez fique mais bonitinho, né? Não tem um Docker Compose, vai ter que ser só o Docker mesmo. Docker PS. Tá bom. Funciona pra gente. Beleza, terminou. Então eu posso vir aqui e dar um RailsDB create. Beleza, então Rails generate scaffold article title body do tipo text. Beleza, RailsDB migrate. Podemos aqui em config routes colocar que nem a gente fez no outro, que é o root, que vai ser o articles index. E agora, para a gente ver se tudo funciona, dá um Rails S. Beleza. Então, se a gente voltar aqui e colocar agora localhost na porta 3000. Se a gente olhar aqui, as requisições estão sendo feitas aqui para dentro e a gente pode desenvolver naturalmente aqui com Ruby e Rails. Isso sem a minha máquina de fato ter o Ruby Rails. Está no container que está atrelado ao meu projeto e eu posso modificar isso aqui conforme as minhas necessidades. Depende de uma outra imagem que já tem o Rails, etc e tal. Colocar um Docker Compose, rodar um Dockerify para juntar junto com o Postgres e o que eu precisar mais. Mas o importante é que ter essa abertura aqui para você começar a poder usar o Ruby nos seus projetos, na sua máquina de forma fácil e rápida. E tá pronto. Basicamente é isso. Espero que tenha se divertido e até o próximo.